Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Segurança com Rafa Marques, aqui na GruPlay. E antes de fazer a apresentação do nosso convidado, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, na GruPlay ou no meu perfil Rafa Marques Gru. E também falar do nosso patrocinador que está ajudando o programa, MVSS Serviços. O entrevistado de hoje é GCM, deputado federal, membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado lá na Câmara Federal, gestor de segurança pública, está pelo segundo mandato como deputado federal e tem ainda 2 mandatos de vereador no currículo pela cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Ao meu lado, uma visita ilustre, nosso deputado GCM, irmão Jones Moura. Rubens Moura. Muito bem-vindo, meu amigo. Que bom. Prazer e um privilégio estar conosco aqui na GruPlay, no programa Segurança Rafa Marques. É uma honra. Olha, eu queria já iniciar mandando aqui um abraço forte e carinhoso para todos aqueles que seguem o seu programa. Estar aqui para mim é uma honra e falar para o seu público e falar principalmente de segurança pública. Segurança pública é um tema que é importante para quem é profissional de segurança pública, é importante para quem é cidadão da cidade, cidadão do estado, quem precisa de mais de proteção para investir no local, fazer seu empreendimento. Segurança pública é um tema, inclusive, que está encabeçando aquela política pública que as pessoas mais precisam hoje em dia, e esse é um assunto que serve para todos. Então, quem estiver acompanhando agora esse momento, fica ligado, pega depois esse link, compartilha, vai em frente, porque vai ser um bate-papo importante. Muito obrigado novamente à visita do deputado. Hoje foi uma agenda corrida, né? Estivemos aí logo pela manhã um outro debate, e o deputado ajustou a agenda justamente para estar aqui conosco em Guarulhos. Primeira vez aqui em Guarulhos? Não, mas assim, de passagem, talvez 2, 3 vezes, mas de passagem a gente não está visitando, né? Eu quero um dia poder vir aqui com calma, conhecer de perto, aí você vai fazer essa parte aí. Tivemos hoje uma agenda logo pela manhã, o dia inteiro em São Paulo, um outro debate, e agora, deu um probleminha, mas acho que a luz reduziu, tranquilo, né? E agora, a parte da tarde e início da noite, aqui na nossa cidade, fomos ao centro de formação, conversamos com os alunos, o secretário nos recepcionou muito bem, todo o comando da Guarda Civil. Então, as agendas dos parlamentares, elas são apertadas, ajustadas, e a gente que está aqui do lado de bastidor, sempre que pega um pedacinho, consegue ajustar um pedaço dessa agenda e, obviamente, ter o privilégio de um bate-papo quanto esse, que eu acredito que muitos aí querem e procuram o senhor. Então, a gente reforça o agradecimento. A gente está aqui conversando e eu olhando para a hora para ver se pega o voo para não perder o avião, para correr para outra cidade, mas isso é muito legal e muito importante. As pessoas às vezes não têm a dimensão, falam, o deputado está lá, ou então até o vereador, trabalha nos horários reduzidos em comparação às outras atividades, mas não tem dimensão. Por exemplo, o deputado estava no Rio de Janeiro, veio para São Paulo, rapidamente veio para Guarulhos, agora volta para Brasília e não para, né, deputado? Verdade, a gente não para e, na verdade, você tem um trabalho que você não tem férias. As pessoas falam assim, não, mas tem aí o recesso. E no recesso o deputado viaja, passeia, deputado, vereador, senador. Não é assim que funciona. O recesso, isso é bom explicar, sabe? Porque é a mesma coisa que o recesso dos juízes. O recesso, ele é somente interrupção das sessões das plenárias. Então, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça, os parlamentos do Brasil, quando entram em recesso, não tem sessão. O que eles começam a fazer a partir desse momento? Eles vão poder fazer aquilo que eles faziam com mais dificuldade por causa das sessões. Eles vão tocar nas pessoas, conversar com as pessoas, participar das reuniões, fazer palestras, participar de podcasts importantes como esse daqui, porque Segurança com Rafa Marques é o nome que tem que estar na nossa cabeça, porque são poucos que querem investir nesse tema, que é um tema muito importante para todos. Então, nós, parlamentares, estamos 24 horas trabalhando, não tem dia, não tem noite. Minha família, por exemplo, não me vê tem quase 15 dias. E só viajando, palestrando e trabalhando, e propositura e projeto, vamos aprovar, vamos impedir, porque tem projeto que é ruim para a sociedade, então a gente tem que impedir que avance. Tem projeto que é bom, tentar aprovar e avançar, e esse papo todo de política, e de política pública, de segurança pública, e do cidadão participar de toda essa mecânica funcionando, isso, só segurança com Rafa Marques para proporcionar para todo mundo. Muito obrigado. Deputado, hoje discute-se, né, o município, hoje discute-se as cidades, as políticas públicas voltadas à segurança,
e não podia ser diferente. As guardas civis, elas vêm numa crescente não só de agora, já falei isso em outras oportunidades, outros programas que eu, inclusive, que eu participo também, uma das minhas linhas de pesquisa enquanto acadêmico. O senhor com certeza tem uma longa trajetória e história de luta pelas guardas em defesa das guardas. Num horizonte, a partir dessa panorâmica de hoje, o senhor enxerga que as guardas civis, a segurança pública municipalizada ou uma vertente municipal, ela não tem como retroceder mais? Ela já está, digamos, decolando ou já decolou? Qual a sua perspectiva? Está enraizado já. Agora, o que tem que ser feito é aquele que nos assiste compreender que é preciso agora tomar posse, né? Chamar para si. Agora eu quero o que é meu de direito. Porque quando as leis existem para poder dizer ao professor das escolas o que o professor tem que fazer, isso não é para o professor. Aquela lei que existe para o que o professor tem que fazer é para a população poder receber, tomar posse do serviço do professor. Assim também são com os médicos. Quando sai um estatuto da ação dos médicos, dos enfermeiros, dos maqueiros, dos agentes comunitários de saúde, aquele estatuto, aquela regra, todo aquele regramento, não é para eles, não. Para eles, são as leis que dão plano de carreira, que dão salários bons, que dão benefícios. Esses estatutos, essas leis, quando elas acontecem, é para você da população que nos assiste e para você também, profissional de segurança pública, entender que a sua carreira está sendo valorizada porque ela gera importância para a população. Então, diante disso, nós estamos no momento em que é hora de todos aqueles que estão te assistindo, porque quem não está nos assistindo está perdendo um privilégio aqui importante, um assunto muito importante. É momento de poder tomar posse, ou seja, uma segurança pública municipalizada, a gente pode falar melhor dizendo que policiamento municipalizado se aproxima melhor de você. Policiamento municipalizado permite com que as ações que dão prevenção, previnem, para que não ocorra violência, ela esteja bem mais próxima de você através de um policiamento comunitário. Isso eu não consigo fazer com muita expansão de polícia. Polícia Federal, não, tem muita coisa para ela cuidar. Polícia Estadual, tem muita coisa para ela cuidar. Polícia Municipal está pertinho, está colado ali nas cidades, nas ruas de proximidade. E a gente precisa falar muito que essa realidade de polícia municipal, de segurança pública municipalizada, isso não é sinônimo, significado de melhoria salarial para o guarda. Então, o guarda, ele não tem que vibrar, isso não vai acontecer com as guardas assim, olha, nós estamos sendo beneficiados, fiquem todos tranquilos, porque vocês, na verdade, que não são guardas municipais, vocês estão ganhando um presente. Toma posse dele. Ou seja, na minha cidade eu vou poder passear com meu filho de bicicleta, porque quando eu atravessar o sinal, lá vai ter um policiamento de proximidade a mim, porque ele é municipal. A gente tem muita coisa para falar disso, Rafa, porque aí a gente tem que entrar no campo da eficiência de política pública. Eu não consigo falar de eficiência da saúde pensando que a saúde ela tem a sua maior eficiência no campo federal. Ora, gente, vocês estão nos assistindo. Reflete agora um pouquinho. Perceba que a saúde ela tem melhor eficiência quando os postos de saúde estão dentro do teu bairro. Você quer sair de casa, andar 5 minutos, 10 minutos, tem um postinho de saúde ali para dar o primeiro atendimento. Depois o encaminhamento para uma clínica municipal. Tem que estar aproximado. Se nós ficarmos pensando na esfera federal, estadual, você vai andar de repentemente aí 50 quilômetros para chegar no primeiro hospital, na primeira escola do seu filho. Então eu estou falando aqui de forma rasa, porque nós estamos aqui num programa que é muito dinâmico, mas eu preciso dizer que as políticas públicas têm melhor eficiência quando ela municipaliza. E a gente tem um déficit de muitos anos no Brasil. Muitos anos e que implantaram um falso entendimento de que o serviço de polícia ela é no âmbito federal estadual. Olha que perda! Nós perdemos tempo com isso. E agora não. Agora, com o avançar das políticas e dos políticos, entendendo cada vez mais que o serviço de polícia tem que aproximar municipalmente, né, digamos assim, uma palavra até inventada, municipalmente, assim como acontece no campo estadual e federal, e trazer com saúde e educação, e trazer também para a segurança pública. Olha, aqui eu falo para você, Rafa,
o serviço vai ser muito mais aproximado, de maneira com muito mais eficiência, e isso não pode mais o cidadão, você que precisa desse serviço, ficar esperando, sabe, alguma coisa acontecer na política. É preciso cobrar. Tem tantas leis, Rafa Marques sabe que a gente aqui fica nos bastidores conversando, né? Quantas leis tem dizendo, guardas municipais, vocês são uma polícia, vai lá e cumpre o papel. E tem prefeitos, porque esse trabalho seu, Rafa Marques, eu já percebi, ele avançou aqui em várias cidades e estados do nosso Brasil. Parabéns por isso. Então, aqui eu falo, tem tantas cidades ainda que estão atrasadas, ainda não interpretaram, não tomaram posse de que as leis federais já existem, dizendo o seguinte, guardas municipais, vai lá e faz o papel de melhor eficiência da segurança pública. Não que PM seja ineficiente, mas é porque ela tem outro quadrante. E aí eu vou me estender muito aqui, porque é muito bom esse assunto e é muito importante para quem nos ouve. Dentro dessa esteira de as pessoas, aquela cultura nossa de achar que as políticas públicas estão equidistantes, esse exemplo que o senhor colocou foi fundamental. Na saúde, né? Que a prevenção, né? A profilaxia nas ações de saúde refletem muito mais como política pública do que ficar esperando, por exemplo, um hospital universitário federal ou um hospital das clínicas. E eu já li bastante sobre esse assunto, já até escrevi sobre esse assunto, que as políticas públicas mais eficientes que nós temos, é claro, o ente União, ele deve dar a diretriz, como nós temos a diretriz hoje na 13.022 e a própria SUSP, a lei da SUSP, que dá a diretriz. Mas a ação efetiva, que você enxerga o resultado, sem dúvida nenhuma, assim como é na saúde, e também como comparativo na própria educação, as políticas públicas municipais produzem mais resultados. E coitado daquele prefeito que ainda acha que a segurança pública é encargo do Estado, ele lava suas mãos e deixa encargo do Estado. Se nós pegarmos o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e analisarmos a cidade com os melhores índices de violência, de redução de violência, sem dúvidas, essas cidades estão tomadas, né, no bom sentido, por agentes municipais de segurança, os guardas municipais. Perfeito, perfeito. Nós tivemos uma pesquisa do pesquisador Paulo Arvati, né, Conheço. da Fundação Getúlio Vargas. Ele fez um trabalho, isso aí, o pessoal que nos assiste aqui hoje pode colocar isso no Google. Então bota lá assim, ó, Paulo Arvati. E bota Fundação Getúlio Vargas, ou Instituto Fundação Getúlio Vargas. Isso mesmo. E coloque assim escrito também no Google. Cidades com guardas armadas reduzem violência. Reduzem homicídios. Então, quando eu for fazer essa pesquisa ela veio trazer assim, uma visão muito importante. Essas cidades elas têm reduzido por volta aí de 60%, 70% do número de homicídios. Significa, e tem muita, tá? A gente aí, o pessoal que está nos alcançando, tem cidades que não tem guardas armados, a ver o meu estado do Rio de Janeiro, e a gente sabe então que tem muita gente morrendo por causa do latrocínio, roubo seguido de morte, e que elas poderiam ser evitadas se essas guardas tivessem mais estruturas, mais capacitação. E aí, Rafa, você falou sobre, mais uma vez, né, endossando o que a gente vem falando, quando você se aproxima da política pública com o cidadão, com a população, nós estamos falando, por exemplo, assim, ora, imagina se as escolas, se a educação tivesse também que o Estado e a União cuidar do ensino médio, do ensino fundamental. Você percebe que eles cuidam da educação, mas eles vão para aquela esfera da escola técnica, eles vão para aquela esfera das faculdades, sabe? Porque é bem amplo. E exige um patamar diferenciado da educação. Mas no momento que você fala estudo fundamental, ensino fundamental, você pega aquela parte como se fosse o ensino básico, né? É o ensino básico, é o estudo básico. E quando a gente vai falar da saúde, então, educação, muita gente precisando de conhecimento básico. É aquela parte que vai alfabetizar. Aí vamos para a saúde. Quando chega na saúde, a gente percebe que muita gente que procura os hospitais é uma dor de barriga, é uma dor de estômago, é um problema respiratório, é uma virose. Muita gente procurando a saúde. E nesse caso, é básico. Aí vai lá para as clínicas municipais. Quando chega na segurança pública, a gente tem problema, lei do silêncio, né? A questão do barulho, a gente tem perturbação do sossego, a gente tem a questão da Maria da Penha, homem que agride mulher,
A gente tem isso aí é muito também, mas é na segurança pública agora. Sim. A gente vê a questão da necessidade de ronda escolar, patrulha Maria da Penha. A gente vê tanta coisa que acontece na segurança pública, e quando é assim, muito assim, município que tem que fazer. Mas quando a gente vai na segurança pública, não acontece. E aí, quando vai na esfera da segurança pública estadual e federal, acaba que esses agentes, esses servidores ficam extremamente sobrecarregados, porque eles também têm que fazer o papel nesses municípios, que a guarda não faz. E aí você tem policial fadigado, policial cansado, déficit de efetivo para poder fazer, a população sente a carência, sente a falta, e aí a gente sente a falta, inclusive, em cidades que têm guardas, mas elas são subutilizadas, não são armados, não são aproveitados. Então, tudo isso são problemas que um programa como esse aqui seu, um podcast como esse aqui seu, é importante, eu diria até que denunciar, deflagrar para quem nos assiste, que se você é de uma cidade que a sua guarda é subutilizada, você tem que pegar as leis federais, o programa vai ajudar muito com isso, vai resgatando aqui outros programas, com certeza, ele já mostrou essas leis, pega essas leis e cobra do Ministério Público, cobra do seu prefeito local, porque tem que ter essa segurança de proximidade. E nessa esteira, já falando também da legislação, que é uma pauta à parte, porque é uma continuidade deste tópico, a subutilização das guardas. Tem um escritor que agora não me recordo o nome, que ele fala que, culturalmente, criou-se um falso dilema em cima das guardas municipais, como se 2 vias apenas e tão somente pudessem ser trilhadas por essas instituições. Uma guarda que seria uma cópia da Polícia Militar, porém uma cópia civil do município, e a outra guarda como se fosse um porteiro, um guarda patrimonial. Uhum. Como se apenas e tão somente esses 2 caminhos pudessem ter seguido, e serve, inclusive, de argumento para aquele prefeito que não quer investir na sua guarda, fala, não, minha guarda faz papel patrimonial. E o outro fala, não, a gente não quer uma guarda mini PM. Então, serve de escusa, inclusive, para o gestor. Uhum. E agora, já entrando na parte da legislação. E hoje, nós pegarmos a própria 13.022, que, inclusive, hoje foi objeto de discussão na mesa redonda, lá promovido pelo deputado Paulo Bilinski, pelo deputado Sargento Portugal do Rio de Janeiro, e também pelo deputado Joris Moura. A própria Lei 13.022, ela já afasta essa natureza militar ou patrimonial, dando uma identidade própria. O SUSP, que é 2018, a Lei do Sistema Único de Segurança Pública, também já traz diversas diretrizes, perfeito, mostrando uma identidade própria da Guarda Municipal. E, voltando ao início da conversa, já fazendo o link com este ponto aqui, demonstra que este é o caminho que os municípios devem seguir. Sim. Não se afastar da responsabilidade e também não querer copiar, ou, como eu falei hoje lá no debate, né, tive uma pequena fala, mimetizar alguns modelos. Alguns modelos, inclusive, ultrapassados de segurança pública. Né? Modelos que funcionaram à época, mas, de repente, não conseguiram serem aprimorados. E agora, já para voltar a palavra para o senhor, vamos falar um pouco de legislação. A Guarda Civil, as guardas civis, elas estão no foco hoje do debate, essas semanas com a DPF 995, tivemos uma outra DPF favorável às guardas, PEC, o senhor está lá em Brasília, proposta de emenda constitucional para colocar as guardas no rol taxativo, que hoje o Supremo fala que esse rol é taxativo, porém ele não é exclusivo. Né? Você pode ter outras forças, como nós já tínhamos de fato e não de direito, que fazem segurança pública e não estão naquele rol. Eu queria que o senhor pudesse mencionar, sem muita profundidade, para nós, essa força legislativa, o impacto que ela nos traz, enquanto para o próprio guarda, ou então para a população. E, de fato, obviamente, eu vou chegar num ponto que é o crucial, é a força política. Graças a nós temos hoje o primeiro deputado federal guarda civil, né, da história, lá em Brasília. Como o senhor enxerga esse cenário lá? E inclusive, único, né? O deputado está isolado, né? Claro, tem outros entusiastas das guardas, mas o genuíno ali é o senhor. Como que o senhor enxerga essa força jurídica, na verdade, essa robustez do nosso aparato legislativo, né? Em prol da segurança municipal e, obviamente, em prol das guardas? Olha, ali, eu queria dizer para todos que nos ouvem, o cenário legislativo hoje é de compreensão da necessidade de aplicar essas regras.
Na verdade, a sensação que eu tenho, Rafa, desde que eu cheguei lá na Câmara Federal... Chegou lá quando mesmo? Eu cheguei lá dia 24, dia 15 de setembro de 2021. Na outra legislatura. E nós estamos fazendo agora, vamos fazer 2 anos daqui a pouco, né? Foi. É. Aí, é isso mesmo. Dia 21 de setembro de 2021, na outra legislatura. Outra legislatura. Aí terminamos aquela legislatura e nós agora estamos nessa legislatura. Certo. Nós estamos lá. E a classe política de lá de cima, lá de Brasília, eles já, na verdade, a sensação que eu tenho, Rafa, é de que eles sempre souberam de que é preciso que as guardas municipais façam esse policiamento nos municípios. Eles sabiam disso. Mas o problema é que esbarrava nas questões das vaidades. E a gente sabe que isso é do ser humano. E existe uma vaidade chamada vaidade de polícia. É assim que eu chamo, na verdade. Eu chamo de vaidade de polícia. Esse campo da vaidade não permitia o expressar de um político de Brasília da necessidade e a importância de guardas municipais fazerem o policiamento de cidade. Eu chamo de policiamento de cidade. Uma coisa que tem nos países desenvolvidos. Sim. E nós que estamos nos desenvolvendo temos que aprender que policiamento de cidade é fundamental. Então os políticos hoje falam. Hoje parece que realmente com os juízes, os tribunais cada vez mais reconhecendo a importância das guardas municipais atuarem com respaldo jurídico e todo esse cenário que está acontecendo aí das guardas andando, caminhando e salvando vidas e prendendo bandidos e todo mundo vendo dessa importância, os políticos não querem mais ficar escondendo isso não. Eles estão realmente falando da importância e eu creio que eu vou ser ousado aqui, quem sabe eu esteja até profetizando aqui, mas até o ano que vem, uma briga inclusive de 34 anos, mas até o ano que vem, eu creio que todas as legislações necessárias para que haja uma atuação de policiamento de cidade em todas as cidades do nosso Brasil, já estejam elas consolidadas, prontas, entregue para a população, e a população vai poder contemplar esse policiamento de cidade acontecendo com todo o respaldo e amparo de lei. Porque é necessário, para que não haja, por exemplo, como já aconteceu diversas vezes, uma viatura da guarda prende um bandido, leva para a delegacia e essa delegacia solta o bandido e fala: você é guarda, não é polícia, não podia ter feito, isso vem acontecendo, isso vai acabar. Eu creio nisso pelo que você me perguntou sobre como está esse organismo político. Está excelente. Eu sinto que agora é a hora. E o fato de estarmos lá em Brasília, essa coisa da representação política, sabe? As cidades têm que ter representação política dentro das câmaras dos municípios. A Câmara de Vereadores, se você é da causa animal, tem que ter vereador da causa animal. Se você, né, tem também, temos um aqui da causa animal. Tem um aqui? Tem. Olha isso. Se você defende a causa racial, você tem que ter um vereador nesse caso. É aquilo que você defende. Ah, não, eu sou militante da coisa da igreja, dos princípios cristãos, da Bíblia. Então vai lá e elege teu vereador nesse ponto. Agora, se você está cansado de ser assaltado, tem medo que seu filho vá para a escola e volte sozinho, porque tem muita violência. Se você tem visto muita violência, se você acredita na pauta da segurança pública, tem que eleger vereador que luta na questão da pauta da segurança pública. Porque isso é ideológico também. A segurança pública hoje em dia, a saúde e a educação viraram temas ideológicos. Tem que ter parlamentares também que cuidam disso. E, por exemplo, aqui nós estamos na cidade de Guarulhos. Guarulhos tem que ter vereador que luta nessa pauta da segurança pública. Então isso é um tema importante para que a gente possa aqui estar viralizando, discutindo. Pega esse material, gente, que Rafa Marques está fazendo, que é tão importante. Divulguem, pega esse link, joga nos grupos de WhatsApp. Isso aqui é muito importante, a gente está falando aqui da proteção de pessoas, teus filhos, teu pai, tua mãe, segurança para vocês. E com certeza a gente sabe do que está falando, porque vive isso, né, Rafa? Você vive isso há tantos anos também. A pauta da segurança virou uma política pública que até pouco tempo era esquecida e quando era conveniente, ela era levada à discussão política, principalmente casos midiáticos. Né? Sim. Aqui nessa cadeira... O penúltimo programa, né, João? Nós tivemos o Perito Salada, né, que é famoso por atuar em casos de repercussão da Richthofen, da Elise Matsunaga, envolvendo homicídios. E aí, a pergunta que eu fiz para ele, as pessoas só dão atenção para a segurança pública, ou para homicídio, ou para assalto, etc., quando existe um caso de grande repercussão. Parece que quando não existe esse caso de repercussão, as pessoas acabam ignorando. E voltando aqui à discussão sobre
esse momento que as guardas estão vivendo sobre a segurança, que as cidades, os municípios estão experimentando, as cidades estão experimentando em uma nova concepção de uma polícia cidadã, o otimismo do senhor é o mesmo que o meu, em que os próprios guardas comecem também a tomar esse espaço, esse vácuo, e o senso de pertencimento, que às vezes está faltando no próprio guarda, de entender que nós estamos num processo, nós não estamos numa instituição já consolidada com 30, 40, 80, 100 anos. Neste ponto, uma pergunta um pouco mais específica. O senhor entende que, lá em Brasília, a PEC colocando a Guarda Municipal ou as guardas municipais naquele rol constitucional do artigo 144, seria pá de cal no problema? Pá de cal no problema. Eu vou tentar aqui ser bem sucinto, mas tu me conta que eu gosto de falar sobre isso. Eu sou ideológico nessas coisas. Eu sou ativista nessas coisas. Mas é pá de cal, sim. Por quê? Porque uma coisa que eu queria falar, gente, tá muito legal isso aqui, eu queria tanto que vocês divulgassem esse material, não esquece não, porque muita gente precisa ouvir isso daqui. Porque eu não estou falando só de guarda, segurança pública, eu estou dando uma palhinha aqui também sobre o organismo do movimento político que acontece lá dentro de Brasília, porque está muito assim, ó, é corrupção, é corrupção, é corrupção. E se esquece que tem muita gente lá trabalhando e que a gente precisa do resultado desse trabalho para muita coisa boa acontecer. Então presta atenção numa coisa que está acontecendo no Brasil, porque o Brasil está vivendo mudança de conceitos em relação aos políticos e à política, e isso está surgindo efeitos que nós temos que ter atenção. Então, o que está acontecendo muito isso no Brasil? E no mundo, porque eu já tive reparando que isso é no mundo também, fazendo pesquisas aí, isso é no mundo também. É assim, olha, hoje está muito mais valendo as narrativas, eu vou responder a tua pergunta que você fez, está muito mais valendo as narrativas do que a lei. Ou do que as ações, Ou do que as ações. Então, significa que, se você começar a dizer assim, eu vou dar o exemplo da questão do ativismo LGBT. Antigamente, não tinha lei para casar homem com homem e ter direitos. Não tinha lei, sabe o que eles fizeram? O movimento LGBT? Dane-se se não tem lei, narrativa. A gente tem direito, vamos para a rua, vamos fazer acontecer, vamos dizer que é assim mesmo, vamos beijar boca com boca de homem, vamos mostrar. Aquilo foi impactando de uma maneira que, ainda que não tivessem ainda leis que amparam muita coisa, vieram os juízes e legislaram no lugar do legislador. E disseram o seguinte, não tem lei não, mas a narrativa, o comportamento, o implantar de cultura, de atitudes, de gesto, o que nós chamamos de legítimo, porque a sociedade toda hoje entende que é assim que tem que ser, a lei ficou pequena. Aí vem os tribunais e falam o seguinte, quer saber, martelo batido, agora a decisão é o entendimento de que está valendo. E quem mexer com ele está preso. Então não existe como dizer que tem amparo legal para quem ofende um homossexual e dizer que aquilo da lei é crime de racismo. Era só de discriminação. Só que aí vieram os juízes e falaram, não tem lei não, agora vai ter sim, agora é crime de racismo também. E aí o pessoal fala, mas meu Deus, não tem lei. O que está acontecendo? Que agora toda a sociedade tem que entrar no comportamento sobre coisas que a gente não encontra nem em Código Penal em lugar nenhum. É porque a sociedade se movimenta, ela se impõe, ela cobra, ela faz ativismo, ela se une. Não é só LGBT, não. Eu estou falando aqui de qualquer coisa, hoje em dia é assim. E o Brasil de antigamente era mais paradinho, pacato, esperava o legislador legislar, se não legislasse ninguém fazia nada. Aí, não pode se meter ali não, porque senão não tem lei, tu vai acabar sendo preso. A causa animal também, né? Teve um grande movimento na causa animal. Muito, gente. Hoje em dia, vai lá na rua chutar um gato para tu ver o que acontece. Mas não tem muita lei que ampara sobre chuta um gato para você ver se você não está preso. E aí faltam leis, mas o entendimento da sociedade hoje é diferente. Aí eu respondo a sua pergunta. Por que é bom colocar na lei? Porque houve também... E isso não é culpa dos guardas municipais, mas houve um implantar na sociedade que, polícia são somente aqueles que estão no caput do artigo 144 da Constituição Federal. Está ali naquele chamado rol taxativo, bombeiro, polícia militar, polícia civil, está ali, e esses são polícias. Sabe o que aconteceu? O inverso. A lei não trata dessa maneira, mas implantou na sociedade esse entendimento. Quando eu falo sociedade, eu estou aí invadindo, sabe o quê? 2 pontos importantes, a imprensa
e a classe política. Quando você mistura a classe política e a imprensa e tudo junto e bota na cabeça deles esse entendimento falso, mentiroso, aconteceu que agora a gente tem que quebrar esse paradigma. Então, guardas municipais, sociedade que está nos entendendo, profissionais de segurança pública que entendem essa importância, vai para as redes sociais agora, faz vídeo, TikTok, Instagram, Reels, vai para as redes sociais, vai para o WhatsApp, façam áudios e diga o seguinte, olha, hoje não está no CAP 144 não, mas a Guarda Municipal é muito polícia. A gente precisa muito dela, narrativa, implanta cultura, mostra que é assim que tem que ser, porque aí quem sabe os legisladores tomem vergonha na cara e resolvam logo a legislação antes que os juízes batam o martelo. Aí me veio o Supremo Tribunal Federal e falou o seguinte, quer saber? Legislador demorou muito. Martelo batido. Agora a DPF 995 está dizendo o quê? Está dizendo a Guarda Municipal pode abordar sim, pode fazer busca sim, pode prender, conduzir para a delegacia. O que o Supremo está dizendo? Legislador, vocês estão demorando. Se demorar muito, eu vou ficar batendo martelo aqui e criando uma polícia, muito polícia dentro dos municípios, que vocês estão dando mole. Então, para a gente conseguir resolver logo isso, por isso que é pá de cal. Pá de cal, bota lá no caput, que a cultura já entendeu o que tem que estar lá, a gente colocando lá, então já está resolvido o problema. E também muito explicativa a fala do deputado. Tema bem polêmico também, ativismo judicial, a gente que navega no campo jurídico e no campo do direito, muita gente é crítico ao ativismo judicial, mas para explicar de forma bem superficial. O ativismo judicial nada mais é do que um movimento do judiciário dando um recado para os outros dois poderes, poxa, se vocês não estão legislando como deveriam, a sociedade não pode ficar à mercê de uma decisão política. Então eu falo, ele enquanto poder, né, o judiciário enquanto poder, através de decisões, agora o Supremo agora virou moda, né, não sai da imprensa, o Supremo vem, não de hoje, você falou até da causa da união estável entre pessoas do mesmo sexo, que nada mais do que foi uma decisão judicial, desde aquela época, uma interpretação constitucional, à época, e hoje obviamente está consolidado, é o judiciário, né, enxergando o movimento da sociedade. A sociedade não é estática, ela vem se movendo, e o judiciário fala, poxa, se você tem um legislativo que não atue, e um executivo que não cumpre o que está na lei, isso. Eu, o judiciário, venho e determino. E assim foi na 995, reconhecendo, na verdade nós não temos só a DPF 995, nós temos se eu não me engano, mais 3 ADINs, Sim. um recurso extraordinário, que me fugiu o nome agora, todos são recentes, e foram julgados nos últimos anos. É o quê? O judiciário mostrando, já que vocês não estão dando o devido reconhecimento, eu, judiciário, estou batendo um martelo. Perfeito. E na PEC, que foi a pergunta antecessora, que é essa brilhante resposta do nosso deputado, nada mais é do que suprir uma lacuna para que o ativismo judicial nem precise existir. Se você já tem uma estrutura constitucional, uma lei federal que ampara as polícias municipais, as guardas municipais, uma lei de integração do Sistema Único de Segurança Pública, que é o SUSP, todas dizendo a mesma coisa, e mais o ativismo, interessante a fala do senhor, esse ativismo, esse senso de pertencimento, em que não temos como retroagir. A municipalização, uma vertente municipal da segurança pública, ela é um caminho sem volta, até por exemplos internacionais. Perfeito. Né? Várias cidades fora aqui do Brasil, as polícias são municipais. Então, o próprio modelo norte-americano, que muita gente gosta de copiar, né? Mas, por exemplo, quando você fala de policiamento norte-americano, os condados ali, os xerifes, a polícia ela é municipal, na Europa também, e não tem como a gente fugir dessa realidade, querendo escamotear um problema que é enraizado historicamente, até por uma herança constitucional da outra Constituição de 67, que acabou repercutindo nessa Constituição, na Constituinte de 88, aquele modelo que veio lá dos anos 60. E eu, na minha visão, acredito que o senhor também compactua com esse posicionamento, é que a segurança municipal é um caminho sem volta. É sem volta. E essa questão de fazer o policiamento, porque você falou no início aqui uma coisa que eu queria voltar nessa parte interessante, que eu vou falar sobre... Fica à vontade, fala de tudo. E aí a gente vai emendar nessa questão da segurança municipal, que é um caminho sem volta. Você disse algo que é aquela coisa que alguns anos atrás, prefeitos, políticos, ficaram jogando para a sociedade, aí envolve classe política de um modo geral e imprensa,
E é ruim quando envolve a imprensa, porque a imprensa pega os jornais, pega a televisão, pega a rádio, e fica falando coisas que não tem nada a ver, porque fica jogando esses troços. Mas essa questão das duas vertentes, né, que você colocou, você vai dentro de um município, cara. Você tem uma instituição de servidores que tem que prover paz social. E aí esse próprio prefeito fica dizendo para os seus munícipes assim, olha, aqui tem duas vertentes apenas. Ou esse grupo de servidores que tem que fazer paz social, ou ele é vigilante patrimonial, vai ficar dentro de museu tomando conta de piano centenário, ou ele é uma espécie de mini polícia. Minha, né? Mini polícia militar, minha. Minha, né? Minha. E uma espécie de força auxiliar da PM. Uma espécie de clonagem da PM de um grau menor. E isso é muito ruim, porque, na verdade, a população, vamos falar do vigilante patrimonial, isso esquece. O bem maior não é o museu. O bem maior não são as estruturas de alvenaria das escolas. O bem maior é a vida humana. Então, o objetivo de um prefeito tem que ser proteção de vidas. E aí traz o policiamento. Então, mata logo essa coisa de vigilante patrimonial, esquece isso. Você já entendeu o que eu falei antes, já começa implantando a sua narrativa. Guarda é para proteger seres humanos. Vai jogando isso nas tuas redes sociais, que aí todo mundo vai começar a entender. Você ajuda com isso. Rede social também é para isso. E o segundo ponto, quando diz assim, olha, a Guarda Municipal, ela faz um serviço de polícia militar, isso é um erro grave, porque a população não espera mais do mesmo. Isso já tem. E o pior, as esferas de atuação são completamente diferentes. Água e óleo. É totalmente diferente. A polícia militar precisa existir para fazer tomada de território, fazer enfrentamento policial, fazer o combate, voar de helicóptero, descer de rapel, dar tiro de fuzil e enfrentar facções criminosas, milícias armadas. Isso é um papel de polícia militarizada. Por que o prefeito vai dizer que a Guarda Municipal é igual a isso? Isso já existe. Quem vai fazer o papel da Patrulha Maria da Penha? Quem vai fazer o papel de ronda escolar? Quem vai fazer o papel daquele dia a dia que quando você pegar seu filho, atravessar uma faixa de pedestre para ir na padaria, comer um pão, tomar um café, lá tem um guarda. Na faixa de pedestre, bem pertinho de você, impedindo que facções criminosas peguem aquele lugar para si. Impedindo que a milícia tome aquela região, impedindo que ali onde você gosta de tomar seu café com a sua família, instaure uma boca de fumo para vender maconha, crack. É isso que não pode acontecer. Então o trabalho do guarda é de prevenção, ele tem que estar ali, prevenindo, porque o trabalho da polícia militar é ostensivo, é rodando, ele passa por aí, depois ele sai, porque na verdade ele não faz o preventivo. E sobrecarrega. Então essas coisas, eu voltei nesse ponto, porque a gente precisa diferenciar isso, entender da importância da PM, a Polícia Militar é muito importante, ela tem suas funções e tem que existir, mas entender as funções das guardas municipais. Ela precisa existir e ela tem esse papel importante. Perfeita a sua fala, até porque parece que foi combinado aqui, né? E sabe, não tem pauta, o programa não tem pauta. Não tem pauta, a gente sentou aqui. Senta aqui, vai bater no papo, o pessoal fala, pô, o que você fala? Eu falei, eu perguntei qual é a pauta, ele falou assim, não tem pauta não, senta aí e conversa. Pauta livre. E parece que foi combinado. Que também é o que eu defendo, as esferas, os entes federados, União, Estados e municípios, até pelo Pacto Federativo, e essa natureza do município aqui no Brasil, né, que é um pouco peculiar, cada um no seu quadrado. E eu também achei bem assertivo que, na minha visão, as polícias estaduais, independente de ser a civil ou a militar, ela já tem sua função muito sobrecarregada. Sempre disse também, a sociedade deve muito às polícias. Graças a ela que ainda você consegue sair e ficar ali no ponto de ônibus. Pô, mas na minha cidade tem assalto. Nós vivemos no Brasil. Ninguém está aqui em Luxemburgo ou na Suíça. Temos problemas de segurança, problemas gravíssimos. O exemplo que o senhor falou de tomada de facções, no Rio de Janeiro, o problema de milícias, etc. A Polícia Estadual está ali para combater de fato. Agora, e o restante do leque da segurança pública? Sim. E a profilaxia do delito? Aquilo que mais acontece na cidade. A ocupação de território, sim, onde está lá 6 horas da manhã, você levando seu filho e sua filha para uma escola. Pô, agora, infelizmente, é uma onda no Brasil aí de problemas com segurança escolar. Quem que poderia prover a segurança mínima ali? O guarda municipal. Essa é a função. Aí vem de novo o grande problema que nós temos aqui enquanto sociedade, enquanto país. Os problemas só são discutidos quando nós temos casos midiáticos. Assim, infelizmente, em cima de tragédias, nós estamos rediscutindo a segurança,
com esses casos de escolas agora. Pô, mas você já tem... Eu vi prefeitos falando, não, nós vamos contratar vigilância armada para combater esse tipo de delinquência absurdo nas escolas. Aí, quando você pega o próprio Estatuto da Guarda, a própria Lei 3.022, que está lá a segurança escolar, a proteção escolar, as próprias leis municipais que falam das guardas, já destacando uma atividade de segurança escolar, de proteção, inclusive no entorno das escolas, assim, a 13.022. E aí, muito interessante a fala do senhor. Você está rasgando a legislação, ou, na verdade, está querendo mostrar para a população que não existe uma legislação, você está escondendo um problema e querendo apresentar uma solução nova para um problema velho, sendo que você já deveria ter a sua guarda na cidade. Eu chamo isso de furtar do cidadão o direito dele. Porque um prefeito, por exemplo, quando ele contrata um serviço terceirizado de vigilância privada para fazer esse papel dentro da cidade dele, na verdade ele está onerando duas vezes esse munícipe. O munícipe, ele paga os seus impostos dentro do município, para esse dinheiro pagar o salário do guarda municipal, aí ele pega de novo o dinheiro do munícipe e paga uma outra firma de vigilância para tomar conta dos bens próprios da prefeitura. Então isso aí é um gasto de dinheiro, não reproduz eficiência da máquina pública de jeito nenhum. É lamentável isso. Eu queria contar uma experiência para vocês entenderem, vocês que nos acompanham, essa questão da segurança pública. Ele estava falando sobre, uma realidade, né? Agora que eu me lembrei de fazer a conexão, é uma realidade a segurança pública municipal. Eu diria mais, eu diria que nós devemos nos acostumar até mesmo em dizer do policiamento municipal, porque a segurança pública muitas das vezes é o Estado presente. Você vê que se, por exemplo, dentro de um município ali, começar a ter boca de fumo, facção criminosa começar a tomar, e aquela coisa da milícia de ir em casa recolhendo dinheirinho das pessoas para fazer inventário de segurança e vender o gás, aquelas coisas todas que acontecem. Eu estou falando muito do meu estado do Rio de Janeiro, que isso acontece lá. Ora, se o Estado entrar, colocar uma praça pública, colocar uma clínica de saúde, colocar os da limpeza urbana, o pessoal da agente comunitária de saúde, de controle de endemias, só você colocar essa máquina funcionando no ambiente, essa vagabundagem, me perdoe falar assim, mas essa vagabundagem, ela vai entender que ali não é espaço para ela, vai procurar onde está território vazio. Ainda mais se colocar uma viatura da Guarda Municipal nesse ambiente. Então, a segurança pública é tudo isso, esse conjunto do Estado presente. Agora, o policiamento de cidade, eu vou dar um exemplo lá no meu Rio de Janeiro. Foi feita uma pesquisa, quem fez essa pesquisa foi o coronel Paulo César Amêndola, ele que fundou o chamado BOP de polícia lá na cidade do Rio, no estado do Rio de Janeiro. O coronel Paulo César Amêndola fez uma pesquisa na cidade do Rio de Janeiro para entender quais são os maiores casos de violência que acontecem lá na cidade do Rio de Janeiro. E ele percebeu algo fascinante. Ele disse o seguinte, olha, os maiores casos de violência que chegam, que se a gente conseguir combater 50% já vai ser maravilhoso. Na verdade, 80% desses casos são pequenos delitos. Furto de celular, não estou falando nem roubo de celular, estou falando furto. A garotinha botou o celular, que gostam de botar o pessoal no bolso de trás, né, da calça jeans, o camarada vai ali, pega, ele nem sente, mochila que abre assim no meio do tumulto, assim, pega uma carteira, você nem percebe. O furto de objetos e até mesmo os pequenos assaltos. Você está dirigindo o teu carro, parou no sinal, o vidro está aberto, vem um vagabundinho, mete a mão na tua bolsa e leva. Essas coisas pequenas, que não é latrocínio, que não termina em morte, que não tem tiroteio, que não tem nem a apresentação de uma arma de fogo, toma conta de 80% dos crimes de uma cidade. Significa que se a polícia militar ficar fazendo esse 80% dessas questões, ela entra em fadiga, ela entra no processo tanto de fadiga, que ela não tem efetivo para isso, começa a ter carência de efetivo e o pior de tudo, a polícia militar não é bem paga no Brasil. Sim. Ela começa a ter problemas psicológicos. Você vê que o maior número de suicídios dentro de empregos hoje em dia acontece na polícia militar. É um quadro terrível. Estamos em audiência pública lá no Congresso discutindo sobre isso. Eu estava participando dessa audiência pública e é incrível, são incríveis esses números. Então, policiais militares estão se suicidando, policiais militares estão pirando, porque além do serviço ordinário, eles procuram o RAS, eles procuram o bico, eles procuram o complemento do salário. Então o serviço de policial militar já é fadigante demais. Ainda vai procurar um bico para fazer. E além de tudo, quando eles chegam, eles têm que pegar 80% dos problemas de uma cidade. E também tem que fazer. Porque prefeitos estão ignorando a eficiência de uma guarda municipal. Por isso que eu falo, aqui eu concluo até esse bloco dizendo o seguinte: cobrem, denunciem, essas leis já existem, esse policiamento de cidade tem que acontecer
e já está tudo prontinho. Basta agora cobrar. Assim como tudo está acontecendo no Brasil hoje em dia sem nem ter lei. Imagina tendo lei. Então nós temos que cobrar, avançar, rede social, acusar o prefeito que não está fazendo para que aconteça. Perfeito a colocação do deputado. E essa pesquisa que demonstra que 80% no Rio de Janeiro que foi feita dos crimes envolvem as questões de furto, etc., não terminam invariavelmente em um latrocínio, um homicídio, é a tal da sensação de segurança. Né? Uhum. Que aquele senso de perda, de repente, do cidadão, uma moça que perdeu o celular através de um furto, um punguista, né? Ali uma bolsa, enfim, é a sensação de insegurança gerada e muitas das vezes este tipo de delito ele poderia ser combatido simplesmente com a presença ostensiva, uniformizada e armada de um agente municipal que tem lá preparo, capacitação técnica, capacitação psicológica, tem um treinamento, é um agente público investido na carreira, tem uma carreira própria, tem um estatuto próprio. Perfeito. E dessobrecarregando o policial do Estado, que poderia estar fazendo uma outra ação, uma outra intervenção, combatendo uma outra espécie de delito. E tem uma frase que é um jargão no meio policial, fala, bandido tem para todo mundo. Né? Não precisa de você, aqui no Brasil... Monopolizar. Não precisa de você monopolizar, achar que só um tipo de polícia ou tipo de órgão de segurança pública ou agente de segurança pública combate um tipo de delito, porque o delito ele é mutável e, obviamente, a segurança pública ela tem que se fragmentar ao ponto de você conseguir cobrir o leque, tanto nos delitos em si e também, obviamente, e o mais importante, que eu vejo que as ações das cidades elas possuem esse mecanismo, são na prevenção, aí entre a iluminação pública, a ocupação de espaço público, tomada de equipamentos públicos. E o senhor me permite também, acho que um ponto crucial, que quando eu escuto isso dá até agonia de ouvir, é entender que o servidor municipal, o agente da Guarda Civil, está ali para cuidar do próprio, ou cuidar do patrimônio. Até a própria Constituição não fala de patrimônio. Não fala. A Lei 13.000 muito menos. E cuidar de quê? Da chuva, do sol, do vento, para pôr um guarda-chuva em cima da estátua? Ou o bem maior que qualquer prefeito pode enxergar é a vida do seu cidadão, que vive na sua urbe, da qual você é o detentor e o gestor daquela cidade e, obviamente, das políticas públicas que ali decorrem. Perfeito. É mudarmos esse paradigma, esse pensamento de polícia. Mas como é que muda? Tem que falar, tem que ir para a rede social. E aí eu até conto muito com os guardas municipais fazerem isso. Sim. São eles, sabe? Vai para a rede social, fale mesmo, porque isso é uma forma de denunciar também. Sim. Sabe, eu fico imaginando assim, cara, tem cidade que tem, no meu estado do Rio de Janeiro, só tem uma cidade com guarda armada, lá são 92 cidades, 81 com guardas municipais, e dessas 81 guardas municipais só uma é armada, que é a cidade de Volta Redonda. As outras não são. A capital do Rio de Janeiro tem 7.500 servidores da Guarda Municipal. E a gente está dizendo assim para a população da cidade do Rio de Janeiro, vocês têm e pagam 7.500 policiais nos municípios, só que ela está sendo subutilizada. Nós estamos conversando com o governo municipal lá para a gente avançar nesse aspecto. Então a gente não pode mais perder tempo, Rafa. A gente tem que botar firme. Agora é a hora, o judiciário já bateu o martelo, a classe política está preparada, está pronta. Nós estamos lá, nós estamos inclusive vendo guardas municipais sendo eleitos vereadores em várias cidades, sabe? Nós temos mais ou menos aí 50, quase 60 guardas municipais que foram eleitos vereadores de tanto, isso está virando um ativismo, isso está virando uma militância, de tanto que é necessário implantar na imprensa e na classe política, de um modo geral, que a necessidade desse policiamento de cidade, sabe? Eu acho que não vai demorar muito, Guarulhos também vai ter gente aí que defende essa questão de polícia municipal, de segurança pública na Câmara Municipal. Amém. Que assim seja a bênção vindo aí. Amém. Deputado, voltando a Brasília, para quem não conhece o senhor, acredito que a grande maioria que nos assiste, principalmente o pessoal que é ligado à Guarda Civil, assim como conhece Elian Miranda, que esteve conosco até agora há pouquinho, né? Conhecendo o senhor enquanto um deputado que, obviamente, vem de uma luta, uma trajetória de luta em prol das guardas. Nós estávamos conversando, vindo para cá, da Zona Sul para cá, tem talvez uma falsa sensação do que seria uma luta.
E até brinquei com o deputado, né? Muita gente, até o próprio guarda, enxerga que lutar pela guarda é você estar com uma foto com um fuzil ou fazendo videozinho, biquinho. E não conhece, de repente, a história do deputado. É claro, o tempo aqui é curto, o papo é bom, né? Estarmos do lado do homem que tem tanto conhecimento. Talvez o senhor não lembre, eu não vou esquecer a pergunta aqui não, né? Nós estávamos, se eu não me engano, no primeiro ou segundo simpósio lá em Mauá, enfim, foi aqui no ABC. O senhor não tinha assumido ainda como deputado federal, aí acabou ali o evento, o senhor estava como vereador. Eu falei, aí falando da suplência, da questão da Flor de Lis, eu falei assim, deputado, não o conhecia pessoalmente, isso lá em, acho que 2018, se eu não me engano, 2018, 2019. Eu falei, deputado, o senhor será vereador, deputado. Né, vereador? Eu falei, o senhor será deputado. Aí o senhor falou, pô, que bênção. Eu falei, não é porque nem puxar saco. Primeiramente, tem o dom, tem a vocação, entende a segurança municipal e nós precisamos da representatividade. Hoje nós temos, e tanto é que Deus se permitiu, você chegou lá pela segunda vez. Voltando aqui à minha observação, né? Na verdade, deu fugida aqui no ponto que eu estava tocando aqui. Do Eliel. Isso. A trajetória, lembrei. A trajetória de luta. Claro, a pessoa vem na internet, como é o caso do Eliel, né? Que é uma pessoa que vem de uma projeção de internet, ele tem um grande trabalho de internet, de 2013, né? Nós entrevistamos ele aqui nessa cadeira. E hoje ele ganhou uma projeção nacional, que hoje nós tivemos lá em Guarulhos, na escola de formação, né? De aproveitar e já mandar um abraço para o nosso secretário Márcio Pontes, que nos recebeu muito bem aqui hoje, né? Foi um grande parceiro, nosso comandante Poró, um abração, secretário. Subcomandante Gentil, o Tadeu, o próprio corpo de alunos ali nos recebeu muito bem aqui na cidade hoje. Mas muita gente não conhece a história de luta e enxerga que a luta é simplesmente a foto ou o discurso, sem a luta de fato. E outros enxergam que a luta, de repente, é você ir para cima de um caminhão de som, uma briga mais sindical. Isso é luta. Esquece que quando a gente fala de luta, cada um atua da forma com que pode ou que se identifica. E a luta política, obviamente, ela é abrangente. Uhum. De repente você luta direto com o seu comandante, e eu falo luta no bom sentido, tá? No discurso do argumento, não na luta de blefe ou de videozinho do TikTok de 10 segundos. Passa para nós aqui de forma até um pouco sintetizada, até pelo tempo, essa história do senhor, desde lá da época de vereador, lutando pela guarda e hoje lutando lá em Brasília, enquanto deputado. Olha, o que me elegeu, primeiramente, vereador em 2016, foi justamente a gente atacar no ponto que é fundamental para o ser humano, é a questão da dignidade. Os guardas municipais da cidade do Rio de Janeiro não estavam tendo dignidade. E a dignidade ela vai até além da questão do salário. Sim. Sabe? Muitas das vezes você ganha pouquinho, mas você trabalha numa unidade limpinha, organizada, a viatura é boa para você dirigir, não ter que empurrar, o pneu não tá careca. É respeitado, né? Você chega na unidade, os seus chefes não praticam de assédio moral, assédio sexual com as meninas, são chefes que te entendem, aquilo ali te dá uma dignidade para você poder tocar esse barco e poder levar adiante. Mas quando você começa a afetar o salário, além disso, você afeta nessas questões também, você derrota como ser humano. E nós trabalhamos muito nesse ponto. Nós dissemos para todos, olha, a gente tem que se unir, se juntar, ficar unidos. Ninguém solta a mão de ninguém. Em seguida, nós temos que nos mobilizar. O que é mobilização? Para rede social, cara. Às vezes você não consegue... Mobilização não é só greve, a pauta sindical. Mobilização não é só ir na frente da prefeitura e bater panela. Mobilização é você, muitas das vezes, chegar dentro do teu local, do teu ambiente, tem 10, 15 pessoas e falar com eles, não somente de futebol, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, e é você falar das circunstâncias que estão tirando a sua dignidade. Você precisa falar dessa pauta, isso aí chama-se articulação. Você está falando com um, com o outro, e está colocando na cabeça deles que eles também têm que lutar por esse propósito. Então foi isso que eu fiz lá, no Rio de Janeiro. Em 2016 nós viemos candidato que os guardas pediram, e nós nos elegemos a vereador. E depois foram 4 anos defendendo isso. Porque, na verdade, muitas das vezes, a pessoa fala assim, mas você foi vereador 4 anos, aprovou poucos projetos. Ou então fala, você não fez nada, né? Ou não, não fez nada. Ou então diz assim, olha, não mudou muita coisa, que eu gostaria que mudasse. O que nós precisamos, muitas das vezes, entender é que quando nós não elegemos representantes, você não muda a história, você não muda a cultura, você não implanta novas realidades. Você precisa mudar a cabeça da imprensa, da sociedade política. E você precisa, para isso, ter voz. Então, quando você sobe numa tribuna, você está falando
de um grupo que nunca foi falado na tribuna de um parlamento. Sim. Você, quando é parlamentar, você tem condições de dar entrevista no veículo de imprensa. A imprensa quer ouvir parlamentares, porque representa muita gente. No momento que você chega como parlamentar, você está anunciando para a classe política e para a imprensa e para a população de um modo geral o seguinte: chegamos. Esse grupo que antes sofria agora está lá. Então, tudo que vinha antigamente, porque, escute essa agora, vou até me preparar aqui para falar. Tudo que chega, por que é ruim? Por que é ruim a nossa Guarda Municipal? Você fala assim, olha, por que a nossa Guarda Municipal sofre? Por que é ruim? É porque ela não cresce. Não é porque, muitas das vezes, no momento não aconteceu chegar um presente. É porque ela não vai vivendo progresso, ela não vai evoluindo. Então, o que está acontecendo? Tem uma corda que está te prendendo. A corda te segura. Então, a gente tem que entender que, para ficar bom no serviço de guarda, ele tem que viver um processo evolutivo, ele tem que ir crescendo. Não significa que ele vai saltar e já está aqui, mas ele tem que, pelo menos, sair dessa corda e crescer. E por que é importante você ter representação no parlamento? Aqui, para quem está acompanhando esse trabalho maravilhoso de Rafa Marques, eu quero dizer que isso vale para todos os segmentos. Evangélico, cristão, racial, animal, vale para todos. O que é importante ter de representação? Quebrar essa corda que segura. Então, todas as vezes que vier alguém dar uma pancada na guarda ou no seu segmento que você defende, pegar o microfone da tribuna e dar uma pancada, isso é corda que te prende, mas aí tem um representante teu, ele pega o microfone e solta a corda. Então ele te defende. Quando vier alguém na imprensa e falar mal do teu segmento, opa, vai ter outro indo também na imprensa, porque tem voz, porque é parlamentar revestido, e vai falar algo também que vai arrebentar essa corda que segura. Então nós temos que arrebentar essas cordas, viver progresso, viver evolução, e é isso que nós estamos vivendo hoje. Muitos vereadores eleitos, deputado federal eleito, falando nas tribunas, fazendo voz na imprensa, fazendo debate público, fazendo audiência pública, colocando ofício, oficiando os órgãos que estão atrapalhando a guarda. E tudo que atrapalhava a guarda, vamos soltando essas cordas. Fora as emendas também, né? Emendas parlamentares é verba da União que chega nos municípios. Chega no município para tanta coisa, por que não chega para o policiamento de município? Então, por exemplo, eu fiz muito isso. Só em um ano, nós conseguimos colocar por volta de 45 milhões de reais com policiamento de cidade lá no meu estado do Rio de Janeiro. Então ainda tem isso, é um braço de orçamento, que os prefeitos às vezes reclamam, eu não tenho dinheiro para fazer, botar câmeras na minha cidade, fazer um centro de controle operacional, fazer uma patrulha Maria da Penha, aquelas viaturas de cor de rosa, aquela coisa bacana que protege as mulheres, questão protetiva. Ah, não tem dinheiro não? Mas nós elegemos, nós temos representantes, então eles vão fazer esse papel também. Então é por isso que às vezes parece que as coisas não estão acontecendo, quando na verdade soltamos a corda. Nós estamos em progresso. Vai acontecer e vocês vão ver, e não vai demorar muito não, Rafa. Perfeito, deputado. Acho que é do senso comum que o imediatismo. Às vezes eu conversando com o pessoal aqui, falar aqui de Guarulhos, e as pessoas às vezes querem os resultados na medida do que ela almeja. E hoje eu vi, né, claro, eu já acompanho o trabalho do deputado, nós temos até grupos em comum que a gente discute questões ligadas à segurança municipal. Hoje eu vi a diferença, né? Nós estávamos numa mesa ali de uma câmara temática, uma mini câmara temática de discussão sobre um assunto da PL 1109, né, do treinamento das guardas em unidades militares. E só o simples fato de nós termos um deputado guarda, a apresentação, o cenário ele já é outro. Né? Não falar em causa do impacto, causa uma leitura diferenciada, sabermos que nós temos um representante guarda. E voltando à questão também da luta, muita gente quer o resultado prático, mas não sabe que o resultado de hoje foi o que foi plantado 2, 3, 4, 6, 8 anos atrás. Assim foi na 2022, falei aqui, dado o momento do programa, que nós estamos passando por um movimento de crescimento. E as nossas representatividades, infelizmente, só agora estão experimentando os espaços de poder que já poderia ter sido ocupado lá atrás por aqueles que nos antecederam. Só um acréscimo que tu está falando para conectar. Você está falando então de um projeto de lei, que você citou aí o número do projeto. Esse projeto seria um retrocesso para o policiamento municipal. Para quem não acompanhou esse trabalho de hoje, ele falaria o seguinte: pega-se as guardas municipais que necessitam de leis
para que elas próprias possam crescer e na sua formação e, na verdade, não faça mais esse crescimento e permita que ela vá para uma outra instituição de segurança pública, tá? E lá eles cresçam, mas aí vai pegando lá aquela natureza da outra coisa de segurança pública, aí vai dar um desdobramento longo aqui. O que o Rafa está dizendo, então, Rafa complementando, significa que isso seria, esse retrocesso, uma corda. Aquilo que eu falei, que te amarra, não permite evolução. Ah, mas aí ele disse o seguinte, nós temos um deputado federal lá que é a Guarda Municipal. Esse projeto, Rafa, eu digo aqui para todos vocês que nos acompanham, ele seria aprovado. Sim. Ele, quando foi para a pauta, eu senti um clima lá dos deputados, que estavam todo mundo dizendo, vamos aprovar esse projeto. Nós nos levantamos, pedimos vistas do projeto, olha a voz, olha a importância do ato, do gesto. Elegemos, pedimos vistas, calma aí, para tudo, ganhamos uma semana, fomos no relator, conversamos, e entendemos ali a necessidade de conversar com os guardas, e aí tratamos disso lá, Rafa Marques participou desse projeto, todo mundo sentado ali conversando, e nessa conversa nós fizemos o contrário. Nós amarramos o que nos amarraria. Então, ao contrário. Exato. Agora, o que está acontecendo? Podemos seguir evoluindo, porque ninguém vai puxando a gente para trás. A gente vivia a puxada para trás. Então, muitas das vezes, evoluir não significa já ter na mão o presente. Significa aquele filho que está estudando e o pai está falando, olha, quando passar de ano, você vai ganhar um presente. Então, ele percebe que cada nota boa que ele vai tirando, ele vai chegando perto do presente. É assim que nós estamos caminhando. Certo. Acho que a técnica já deu a informação do horário. Que pena. É muito rápido, passa tão rápido. E olha que a gente está raso aqui, nós estamos só objetivando. Acho que o podcast, o programa aqui deveria ter 2, 3 horas tranquilamente, né, João? Mas para irmos já para a reta final, acredito que hoje, até pelo histórico das guardas que foram constituídas lá nos anos 90, enfim, muitos já ingressaram com uma idade na guarda, não era um menino de 18 anos, né? Ingressaram com os 25, 30 anos. Eu vou fazer a pergunta de forma muito mais genérica e depois o senhor já finaliza. Eu acredito que muitas das guardas, não vou nem falar só de Guarulhos, hoje experimenta um dilema que é da aposentadoria especial. Né? Nós não temos definido a questão da aposentadoria especial. Né? Eu acredito que boa parte das guardas passa hoje, ou dos guardas, servidores, passa hoje por este túnel que eu não consigo enxergar onde ele termina. Sei onde eu estou, mas não sei onde ele termina. Essa é uma pauta que eu acredito que hoje seja uma das prioritárias. Obviamente, a questão salarial depende muito mais do município, não cabe ao deputado federal, a primeira já sim, a aposentadoria. Um outro ponto que acho que o senhor até esqueceu de falar hoje lá, eu ia dar uma cutucada, mas não deu tempo, por exemplo, o porte de arma, né? O porte de arma hoje para o guarda que é aposentado, ele não é concedido, né? O próprio Estatuto do Desarmamento, ele acabou segregando os guardas desse direito de continuar com o seu porte pós a aposentadoria, que eu vejo que também é uma pauta muito importante, até porque a gente promoveu a segurança há 30, 35 anos, e agora você manda ele embora e fala... Cidadão comum. Tchau, cidadão comum. É uma pauta, obviamente, também prioritária para as guardas, e também acredito que nessa mesma esteira, a aposentadoria especial e do porte de arma, nós temos um desdobramento em outros direitos que deveria ser, de fato, e de direito do guarda, e por nós não termos uma legislação que nos acolhe, estamos saindo agora, talvez, deste limbo. E eu queria que o senhor finalizasse justamente falando dessa importância que eu enxergo enquanto operador da segurança também, que é o ponto crucial do trabalho do deputado federal, para que essa legislação permita que você, guarda municipal, consiga se aposentar no tempo correto, né, para quem opera na segurança pública, você detenha o seu porte de arma de fogo posteriormente à sua aposentadoria, que você permita também que o seu porte não tenha um caráter estadual como é hoje, e obviamente desdobre dali vários outros benefícios, e quando nós falamos benefícios com umas aspas gigantes, são direitos que o operador da segurança pública detém, e através, de repente, de um trabalho legislativo. Eu queria que o senhor concluísse dessa forma. Tu vai me ajudando a lembrar cada item desse. Mas a aposentadoria especial, acredito que é o ponto crucial, sim. O porte. O armamento. Que o são porte do aposentado, né? Aposentadoria. Você vê que esse porte da aposentadoria, inclusive, ele tem uma propositura do nosso companheiro vereador guarda municipal, Eliel Miranda,
e está virando projeto de lei federal. Muito Eu importante. estou junto com ele nesse projeto e nós já estamos praticamente tudo pronto. Eu acho que essa semana a gente já deve estar protocolando. E vai virar lei federal, sim, que o guarda municipal aposentando, ele vai ter acautelado essa arma funcional, ele vai levar para a casa dele e vai ficar com ele até o resto da vida. E aí a gente está desenvolvendo esse projeto de lei, vai virar projeto de lei federal, vamos junto aí, vocês vão poder acompanhar. Nos acompanhem lá também, né? Depois, se eu puder deixar também vou marcar aí, para vocês deixar poderem me marcar. E aí vocês vão estar acompanhando todo esse desdobramento aí. E a aposentadoria? A aposentadoria especial policial, gente, ela é aquilo que vai dar a dignidade de você poder olhar para trás e dizer assim, eu passei por todos esses anos e valeu a pena. Senão você vai dizer que não valeu a pena. E essa luta, na minha visão, é a seguinte. Claro que o tópico principal de luta em Brasília é a guarda alçar o caput do artigo 144. Mas eu não consigo encabeçar essa luta, levantar essa bandeira e ir à frente se eu não andar atrelado a isso a questão da aposentadoria especial policial para falarmos de integralidade integralidade e paridade. Nós precisamos andar com os dois juntos. E isso nós já estamos fazendo, nós estamos trabalhando para isso aí. Eu aprovei um requerimento lá na Comissão de Segurança Pública, na Câmara Federal, que permitiu criar um grupo de trabalho, porque agora eu estou adotando uma estratégia diferente do ano passado. Ano passado, vocês devem ter acompanhado, eu lutei muito sozinho. Sim. Sozinho. Eu ia para a tribuna falar de guarda, eu ia para a Comissão de Segurança Pública, eu ia para as outras comissões, falava com o líder da bancada, falava com o presidente da Câmara, falava com o líder do governo, pedindo para pautar a PEC dos guardas municipais, eu ficava naquela luta solitária. E aí eu fui aprendendo que lá funciona muito quando nós andamos com outros deputados juntos. Sim. Então, por isso, nós aprovamos esse requerimento, está criado já, praticamente, vai ser instalado por mim até o dia 20, um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho formado por mais ou menos aí uns 30 deputados federais da Comissão de Segurança Pública vão entrar na questão de como nós vamos caminhar com essa questão do caput 144 da aposentadoria especial. E aí eu creio que a gente vai ganhar muito mais robustez, tá? Porque depois, no final de todo esse trabalho, nós vamos protocolar na Comissão de Segurança Pública requerimento para que a guarda no caput 144 deixe de ser pauta de um deputado sozinho e passe a ser a pauta da Comissão de Segurança Pública junto ao presidente da Câmara, para a gente tramitar rápido nas comissões, pautar no Congresso, poder aprovar e virar lei de uma vez, se Deus quiser, com a ajuda do ministro da Justiça e Segurança Pública e até do governo federal. Sim. Como eu falei, tem pautas que são cruciais para o nosso desenvolvimento enquanto instituição e também, claro, são diversas, né? Por exemplo, o fundo municipal, o fundo de segurança pública que fosse destinado aos municípios, fazendo com que prefeitos tivessem mais recursos e, obviamente, desonera a folha e você consegue promover, inclusive, aumento salarial, que é o que boa parte dos servidores aí querem. Deputado, para fazer o encerramento, né, eu queria agradecer mais uma vez aqui esta vinda do senhor, já estamos daqui a pouco correr para o aeroporto por causa do voo, agradecer, finalizar e sem palavras, o senhor ter vindo aqui, recebido o convite, Guarulhos 100% de certeza estará sempre de portas abertas para pessoas do seu gabarito possam vir aqui e a gente possa, nesse bate-papo, nesse network, entregar o máximo do que nós temos aqui de melhor na nossa cidade, enquanto as guardas ou enquanto segurança municipal. E a gente espera se encontrar em Brasília, a caminhada já é longa, né? Com certeza. E a gente se encontre em outros eventos discutindo segurança municipal, discutindo o futuro das guardas municipais. Bacana, eu queria te agradecer pelo convite. Dizer da rede social. Isso, anotem aí, deve aparecer embaixo, se não conseguir editar, não der tempo de editar, mas @JonesMouraRJ, tá bom? Jones, né? Não é Jonas. Isso. É com Jones. @JonesMouraRJ. Isso daí é para todas as minhas redes sociais, desde o TikTok até o Twitter, também Instagram, Facebook, página do Facebook. E acompanhe também uma página importante do Facebook e também no Instagram. É só escrever lá na busca Bancada Azul Marinho. Escreveu isso, vai conseguir acompanhar também muitos trabalhos que nós fazemos lá em Brasília também. E dizer, Rafa, que esse trabalho que você fez aqui, ele é raro. Nós não temos nenhum deputado federal no Brasil que traga esses assuntos à tona. E dizer que eu acredito muito que isso vai tudo se resolver no ano que vem. Por quê? Porque está muito amadurecido a pauta, o convencimento da classe política, da imprensa, está muito amadurecido no judiciário, está muito amadurecido para virar nossa narrativa. Nossa narrativa a guarda é uma polícia, ela é uma polícia municipal, a segurança pública municipal ela é uma realidade e nós precisamos avançar, falar,
impor isso daí, cobrar isso daí, denunciar aonde não tem, para que seja uma existência. Eu tenho certeza que vai dar certo. Parabéns pelo trabalho, que trabalho bom, hein? Obrigado, deputado. É uma honra e um privilégio mais uma vez aqui frisando. E você que acompanhou e gosta do nosso trabalho, também não se esqueça, dá aquele like, curta a nossa rede social, compartilhe esse programa na GruPlay, tanto no Instagram quanto no YouTube e também na minha rede social, Rafa Marques Gru. Uma ótima noite a você e eu me despeço dessa companhia brilhante, nessa noite maravilhosa. Cara, que Muito legal. obrigado. Obrigado. Até mais.